1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 em diante. Primeira Coríntios 1 e 18, que diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, esta palavra da cruz é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus, essa loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne. É isso mesmo, não tem muita gente capacitada, inteligente assim. Você vê que são poucas, né? Não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. No meio desses poderosos, inteligentes, sábios, você vê que poucos deles são chamados por Deus. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? As epístolas de Coríntios, 1 e 2 Coríntios, são maravilhosas. Na antiga aliança, quem já teve a oportunidade de estudar a respeito do tabernáculo feito no deserto, ele era como um cercado de pano, e quando você entrava dentro desse cercado, que era o tabernáculo já na antiga aliança, o primeiro passo dentro desse tabernáculo era com o altar. Era o primeiro passo. Você entrava dentro daquele cercado, porque as tribos eram divididas assim: 3 na frente, 3 do lado, 3 do outro e 3 atrás do tabernáculo. Eram assim divididas. Quando você entrava dentro do tabernáculo, aquele cercado de madeira, você pode ver até no desenho, aquilo tudo foi medido e pedido por Deus,
com cordas e com estacas de bronze na terra, para prender aquelas estacas que prendiam aquelas cortinas que ficavam em volta do tabernáculo. O primeiro passo era o altar do sacrifício. Depois do altar do sacrifício, você tinha a bacia bem grande de lavar, aonde depois de feito o sacrifício, os sacerdotes ali lavavam as mãos. Depois tinha a casinha, a cabaninha, onde ficava o lugar santo, e depois o lugar santíssimo. Assim era o tabernáculo. Não havia a mínima possibilidade de alguém chegar ao lugar santo ou ao santíssimo sem primeiro passar lá pelo altar. No evangelho não se pula etapas. Você não chega a ter comunhão com Deus se você não passa pelo altar. O altar do sacrifício. Você não recebe resposta de Deus, que Deus falava lá no lugar santíssimo, se antes você não der o primeiro passo, passando pelo altar do sacrifício. O altar simboliza a cruz de Jesus. A cruz, ela tomou a sua importância não pela cruz em si, feita de madeira, porque era uma praxe do governo romano. O governo romano era muito, os soldados romanos eram muito cruéis em morte de cruz. Eles detonavam mesmo aqueles que iam ser crucificados. Era uma prática. Teve momentos que Roma deixava como se fosse uma estrada de pessoas crucificadas. Mas a importância desta cruz, onde Jesus foi crucificado, é outra. E esse altar na entrada do tabernáculo, como na antiga aliança, simboliza esta cruz de Jesus. O altar simboliza a cruz. Ninguém entra na presença de Deus se não passa pela cruz. Tem muitas pessoas que vêm na igreja, mas logo se afastam de Deus, porque acham que igreja é apenas um passatempo, um divertimento, é um momento de encontro de pessoas, é como se fosse um clube. Estou no clube Amor e Vida, é muito bom, as pessoas são simpáticas, não entenderam ainda o que é igreja, porque não passaram pela cruz. O primeiro passo é o sacrifício, simboliza a cruz que Jesus foi crucificado, e nesta cruz Jesus pagou o preço pelo pecado do homem, pelo nosso pecado. Na cruz se encontra o pecado do homem, com todas as práticas abomináveis, com o mais puro e legítimo e poderoso amor de Deus. Não há como você olhar para a cruz de Jesus quando você vê um filme, você lê na Bíblia, e não sentir dor dentro de você. Por que sentimos dor dentro de nós, no nosso espírito? Porque a cruz é um lugar de um encontro, é o encontro da miséria humana, do mais baixo, do pior, do mais vil, com o mais puro, o mais digno, o mais santo do céu. Não há como você chegar na presença de Deus, ter uma vida plena com Deus, se você ainda não passou pela cruz. É na cruz que você reconhece que você é um pecador, que você reconhece
E sem Jesus você está perdido, você vai para o inferno. É na cruz. É por isso que dói, porque é uma guerra entre a nossa carne e aquilo que é a vontade de Deus. A nossa carne, ela rejeita a cruz, ela não quer submissão, ela não quer entrega. A carne quer ficar à vontade, quer fazer aquilo que bem pensa. Mas quando você chega na cruz, a carne fica em submissão. Quando você chega na cruz, o Senhor é quem manda. Quando você chega na cruz, você é nada e Ele é tudo. Quando você chega na cruz, você não existe mais. Quem existe é o Senhor. Haviam em Coríntios, nessa igreja de Coríntios, era a antítese. Haviam muitos homens comerciantes, muitos ricos, e também haviam muitos pobres. Haviam judeus influentes e haviam gregos e gentios. Haviam aqueles que davam um extremo valor, queriam saber só dos dons, de dons, atrás de dons. Que às vezes exacerbava a respeito disso, passava do ponto, né? É como uma mulher que prepara algum tipo de doce, tem um ponto, né? Quando se passa da ponta. Nem uma certa feita, eu com um irmão meu, fomos a um lugar, fomos chamados, porque uma igreja estava vivendo uma grande crise, e eu com meu irmão chegamos lá, para ver se a gente podia fazer alguma coisa, para ajudá-los. Eles estavam precisando de ajuda, de uma palavra, e a palavra de um pastor, para nós foi essa: vocês aceitam dançar no Espírito? A igreja estava morrendo, o homem falando de dançar no Espírito. Tem que entrar pela palavra, amado. Você entra pela palavra, que os dons vão vir como consequência na tua vida. Falando em manifestações, quando a igreja está totalmente detonada, aí você vê que é manifestação na carne. Porque quando há manifestação do Espírito, a igreja é edificada, a igreja é fortalecida, é cheia de Deus, é cheia de frutos. Coríntios havia muito disso. Havia os dois grupos que resistiam à mensagem que Paulo pregava, porque Paulo não escondeu o lado dele. Paulo, como eu disse no começo desse culto, Paulo tinha lado. Eu tenho um lado, e eu sei que você como cristão também tem um lado. Não há como numa roda de pessoas falando disso e tentando até zombar da forma como o cristão tem as suas práticas com Deus. Tem gente que zomba. Não tem como você não se instruir. Espera aí, você está falando de um Deus todo poderoso, você não tem como ficar. Por quê? Você se manifesta, você tem lado, você sabe quem você é, você sabe quem é Deus na tua vida, você tem lado, você não fica em cima do muro. Será? Não, todo cristão salvo, ele tem lado. Vai sofrer por isso? Vai. Vai ser perseguido? Vai. Vai ser rejeitado até pelos amigos que se achavam: ai, meu amigo, ele não fala mais comigo. Tem muitos jovens que deixam de Jesus porque do amigo, meu amigo. Gente mais velha: a minha amiga não vem, não quer mais falar comigo porque eu vou para a igreja. Gente, fica com Jesus, Ele é o melhor amigo. Que na tua hora da dor, a hora mais dura, o teu amigo vai se esconder, vai sumir.
quem vai estar ali é o verdadeiro amigo. Fica com ele. Paulo tinha lado, ele tinha uma mensagem forte na boca dele. A pregação do apóstolo Paulo não era ficar passando mão em cima, e nem tentando agradar, não vou falar gregos e troianos, a judeus e a gregos. A mensagem dele era forte mesmo, era mensagem para mudar vidas, era mensagem para trazer revolução, para trazer transformação, porque a mensagem que Paulo tinha não era da terra, era um evangelho poderoso que veio do céu. O que ele pregava era a cruz de Jesus. Havia dois grupos na igreja de Coríntios. Um grupo que eram os judeus, que buscavam, como Paulo escreveu aqui em Coríntios, nós pregamos, uns buscam os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria. Dois grupos de pessoas que ainda não tinham sido convertidas em Coríntios, que resistiam à mensagem da cruz. Os judeus queriam sinais, queriam provas palpáveis. É interessante que Jesus fez tantos milagres quando veio aqui na terra. Jesus fez muito além daquilo que está registrado, porque está escrito que ele fez muito além do que aquilo que foi realizado, muito mais. Nós não temos ideia. Eu acho que 10% ou menos de 10% foram colocados aqui, porque Jesus fazia milagre todo dia, era multidões e multidões sendo curadas. E certa feita Jesus havia operado um dos grandes milagres, que foi a multiplicação de pães. E os judeus vieram, Jesus disse para ele: poxa, vocês só queriam pão, só querem pão, comer, encher a barriga, nos dá um sinal. Olha, eles queriam mais sinais, queriam mais provas. De que Jesus veio do céu. Tem muita gente assim. Deus está fazendo na família, Deus está fazendo com o filho, com o familiar mesmo, e ainda quer sinal. Ele não quer acreditar, porque não abriu o coração para o Espírito Santo. Está querendo sinais. Só vou crer quando Ele fizer esse milagre na minha vida. Só vou servi-lo se Ele fizer isso na minha vida. Só pedindo sinais, como que provocando a Deus toda hora. A tua vida, o que é? Não é um milagre? A tua família não é um milagre? O nosso casamento não é um milagre? Deus tem prazer em fazer milagres, Deus tem prazer em operar maravilhas, Ele faz mesmo. Mas os judeus queriam um sinal, e Jesus disse para ele ali em Mateus 16, de 1 a 4, quando os fariseus e saduceus foram falar com Jesus, colocaram à prova, pediram que Jesus lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Sabe o que Jesus disse para eles? Quando está escurecendo, vocês dizem: vai fazer tempo bom, pois o céu está avermelhado. E quando está amanhecendo, vocês dizem: vai chover, pois o céu está avermelhado e escuro. Vocês sabem interpretar os sinais do céu, e não são capazes de interpretar os sinais do tempo em que vocês estão vivendo. Uma geração má e infiel pede por um sinal, mas o sinal de Jonas é o único que lhe será dado. E deixando-os foi embora. Jesus falou: olha, o sinal que eu deixo para vocês já foi dado, foi de Jonas. Conheciam tanto as escrituras e não sabiam nada.
conheciam tanto a respeito de Deus, porque nós somos chamados de Deus, somos escolhidos. Agora, quando o Messias vindo de Deus chega diante deles, começa a trazer palavras como essa, eles não sabem nada. Sabiam interpretar o tempo, mas não sabiam quem é que estava diante deles. Jesus já havia feito maravilhas e maravilhas e maravilhas. Eles ainda queriam um sinal. Jesus deu, olha, o único sinal já foi deixado pelo profeta Jonas. Qual é? Quando Jonas foi lançado nas profundezas do mar, e um peixe engoliu a Jonas, ele ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. Jesus, o sinal está ali. É o Filho do Homem, ele vai morrer. 3 dias e 3 noites vai ficar nas profundezas da terra, mas ao 3º dia ele vai ressuscitar. Assim como o peixe cuspiu a Jonas, jogou Jonas para fora, vomitou a Jonas, assim o Filho do Homem também vai ser levantado da terra, pelo poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A cruz era um símbolo de escândalo para os judeus. Jamais um judeu podia admitir. Para eles era uma blasfêmia, era uma incoerência o Messias morrer crucificado. Não se passava pela cabeça do judeu, porque quando você vê em Deuteronômio, ali no capítulo 21, versículo 22 e 23, a palavra de Deus diz assim: quando alguém que cometeu algum crime for morto ali no madeiro, não deixe ele por muito tempo lá, tire-o, porque a terra vai ser amaldiçoada por causa dele, porque maldito é aquele que morre no madeiro. Era o que estava escrito. O judeu não admitia que o Messias, o Messias ele vai nascer num berço de ouro, o Messias vai se levantar, a multidão vai atrás dele, ele vai ser rei, com pompas, com gala. Mas Deus, para alcançar o homem, fez coisas loucas para o homem. Jesus nasce numa humilde manjedoura, o próprio Deus nascendo numa humilde manjedoura, revelando seu amor ao mundo, nascendo no lugar mais humilde da terra. Quem foi que viu isso? Apenas pessoas humildes. Pastores viram os anjos. Aqueles pastores viram o que nenhum rico viu, o que nenhum poderoso viu. Os pastores no campo viram os anjos, um coral de anjos cantando. É tudo que o crente quer ver, Senhor. Eu quero ver um coral. É tudo que os pastores viram, porque o que nasceu era o verdadeiro, era o único Messias, era o ungido de Deus. A imagem da cruz de Cristo causava no judeu uma reprovação. Amado, o Evangelho é obra do Espírito Santo. É por isso que eu sempre falo para alguns irmãos: está falando de Jesus, o pastor está duro, a pessoa não quer saber. Ora a Deus, porque você está lutando contra as trevas. O diabo não quer que ele entenda a mensagem, porque um dia que a palavra de Deus entrar aqui e descer, acabou o reino do diabo sobre a vida dele. Então o diabo faz de tudo, traz confusão na mente da pessoa, faz a pessoa ver os maus exemplos no meio do Evangelho para jogar na cara de você. Então vai lá. É a ação do diabo, porque se a mensagem pegar ele de jeito como nos pegou, o fulano vai mudar de vida, porque a palavra da cruz é irresistível, é forte, ela causa dor, mas ela tem a cura para o pecador. Assim era esse grupo de pessoas. Esses judeus eram como aqueles que
só querem só vou crer quando houver algum movimento, quando houver alguma coisa diferente, aí eu vou ver que Deus está ali. Se você não crê na palavra, você e eu estamos perdidos. Se você não crê na palavra, e nisso nós cremos por fé, e eu sei que salvação é obra do Espírito Santo. Ninguém consegue convencer uma pessoa, pode ser até teu amigo, você não convence. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: puxa, você tem que falar assim, queria me direcionar no que eu teria que falar. Eu falei: tu está com medo do quê? Tu está com medo do quê? Está pensando que você salva alguém? Está pensando que você transforma alguém? Está com medo do quê? De perder o amigo? Porque ele vem na igreja e ouviu uma palavra dura que eu não quero mais saber. Está querendo agradar amigo ou agradar a Deus? Às vezes uma palavra contundente vindo pelo Espírito Santo vai causar uma revolução dentro dessa pessoa. Ela vai sair, vai ficar sem dormir, vai incomodar, mas vai salvar. Porque é a palavra poderosa de Deus. Paulo disse: desde agora ninguém vai calar minha boca, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Não vai. Ai pastor, senão vai perder. Amado, eu ganhei o céu, eu tenho o céu. Deus tem me abençoado, uma família maravilhosa. Deus tem me abençoado. E eu sei que a mensagem de Deus vai causar avaria no inferno, mas quando alcançar alguém, vai salvar, vai mudar. Glórias ao nome de Jesus. Glória a Deus. Já os gregos eram dois grupos: os judeus e os gregos. Era uma elite. A cruz era uma loucura sem sentido. Espera aí, eles buscavam sabedoria terrena, afinidade do pensamento filosófico. Espera aí, não faz sentido isso aí para mim. Um homem morrer na cruz é um bandido qualquer, é como o outro, foi um mártir para o próprio. Eu estava lendo o próprio Gandhi, que foi um bom homem, Gandhi ali na Índia. Ele considerava Jesus um homem bom, um homem correto naquilo que fazia, mas não entendia o porquê morrer numa cruz. Essas coisas não se entende com a mente humana. Vai falar com uma pessoa que fez alguns cursos universitários, está numa posição mais elevada, vai falar de Jesus para ela. É difícil. Ela quer entender pela matemática. 1 mais 1 é 2. Como é que pode isso? Uma cruz, um homem na cruz, salvar uma humanidade. Não foi eu quem pratiquei nada errado. Isso para mim não faz sentido. Assim eram para os gregos, eram os intelectuais. Tanto que a palavra do Senhor diz que não há muitos sábios segundo a carne que foram chamados. Não é, você. Era uma batalha de Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele pertenceu aos dois lados. Ele era judeu, era daquele que queria sinal, mas também era tipo de um grego. Sendo judeu, ele tinha sabedoria como um grego. Ele aprendeu aos pés dos maiores sábios da época, que era Gamaliel. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Era intelectual, dito até pelos homens sábios da nossa época. Já ouvi falar, eu ouvindo. Uma vez Paulo Francis, se lembra? Aquele jornalista da Globo que morreu. Ele falou a respeito da sabedoria e da capacidade de Paulo, o apóstolo. Paulo, ele tinha os dois lados.
Ele sabia lidar com os judeus, sabia lidar com os gregos. Mas a mensagem dele não vinha da terra, não estava também baseada simplesmente em sinais. Eu só vou crer se acontecer isso. E Deus estava baseada na cruz, na palavra. A mensagem dele vinha da cruz. Era a mensagem de transformação de vida, a mensagem que pode arrancar o homem das trevas, lá do charco de lodo. É a mensagem poderosa da cruz. E o apóstolo Paulo não abriu mão disso. Ele enfrentou a oposição de todos os lados. E os gregos, para o grego, ele achava que alcançar as coisas divinas, santas, podiam ser muito bem através da sabedoria humana. Por isso temos tantas filosofias, religiões, meditações. Às vezes você está fazendo um tipo de meditação, amado, que vai contra aquilo que é a palavra. Vou fazer meditação. Vai contra a palavra de Deus. Isso é forma. Precisamos atingir o nirvana. Amado, está fora da palavra de Deus. Não caia nessa. Você quer ter paz? Tenha comunhão com Deus através de Jesus Cristo, que a paz que excede todo entendimento vai entrar em você e vai produzir a paz verdadeira. Essa é a verdadeira paz que vem por Jesus. E a paz de Jesus não foi conquistada de qualquer maneira. A Bíblia diz que foi através do sangue da sua cruz. Hoje temos paz com Deus. Foi através do sangue derramado nesta cruz. Glórias ao nome do Senhor. A cruz, símbolo de maldição, símbolo de horror. Foi nela que Jesus morreu. A cruz de Jesus. A cruz é escândalo para judeus, loucura para os gregos, escândalo para um e loucura para outro. Olha o cenário que o apóstolo Paulo está pregando. E tipo de pessoas. É o que nós encontramos hoje, essas duas categorias. Mas o apóstolo Paulo não abaixou a cabeça não. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A cruz, a pregação da cruz, como disse o apóstolo, essa mensagem é poder de Deus. A cruz exigia que o homem se despojasse de si mesmo, ficasse em humilhação, ficasse em desprezo. Por isso que muitos, quando entram no tabernáculo, a primeira que encontra é o altar. O altar é símbolo da cruz. Não, eu não quero morrer para mim mesmo. Não, eu não quero o altar. A cruz simboliza isso. E o apóstolo Paulo, ele fez essa escolha. Já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo aqui na minha carne, vivo-a na fé pelo Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Em Gálatas 6:14 ele diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo conhecia o altar, Paulo conhecia a cruz. É o primeiro passo para chegar no lugar santo, de adoração, da plena adoração, no lugar onde Deus vai falar contigo. Era do lugar santo dos santos que saía a palavra de bênção, mas primeiro tinha que passar pelo altar do sacrifício. Evangelho sem a cruz é frágil, é muita gente, é uma mensagem que hoje nós ouvimos pouco, porque contradiz com aquilo que as pessoas querem.
pregar aquilo que as pessoas têm vontade de ouvir. Mas a cruz, ela é símbolo dessa submissão, dessa entrega. Como Jesus teve, antes de chegar à cruz, já no Getsemane, ele pede ao Pai, olha só o que é encarar a cruz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus pediu por 3 vezes. Jesus está falando da morte de cruz, tamanha humilhação e dor, e Jesus pede ao seu Pai amado: Pai, o Pai que tinha aquela comunhão na eternidade com o Filho. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Por 3 vezes. Mas Jesus entendeu o chamado. Enquanto você não entender o chamado, você só vai pedir para o Pai: Pai, passa de mim esse cálice. Você nunca vai seguir adiante. Mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. A cruz é um lugar de dor. É por isso que muitos não querem. Evangelho que traz entrega, renúncia pessoal, carregar a cruz. Foi o que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, negue o seu próprio eu. A coisa mais dura na vida é negar você mesmo. Não tem coisa mais dura. Depois, tome a sua cruz, é o compromisso com o Evangelho. Então vem atrás de mim, me segue. O grupo uma vez vieram atrás de Jesus: Senhor, nós queremos estar contigo, a gente pode te acompanhar? Jesus disse para ele: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Poxa, parece que Jesus não tinha nada para dar para ninguém. Jesus tinha muito mais do que isso. Jesus tinha uma eternidade, um céu. Foi por isso que Ele veio ao mundo, porque nós estávamos indo todos para o inferno, morrendo nos nossos próprios pecados. E Jesus morreu para que esse pecador, que estava afundado na lama do pecado, tivesse direito à vida eterna, a entrar no céu pelas portas. A cruz, ela é símbolo de rejeição. Quando você lê ali em Isaías 53, a respeito do Messias, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, falando de Jesus, do Cordeiro de Deus, homem experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Mas Isaías 53 nos diz ainda: mas Ele, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas chagas, sobre as suas feridas, nós fomos sarados.
Esse era o Jesus que enfrentou a cruz. Ele não fez por ele. Ele era santo. Ele nunca havia pecado. Jesus foi o cordeiro substituto de Moisés, de Abraão, que quando vai oferecer o seu filho Isaque em sacrifício, e o anjo brada para Abraão: Abraão, não faz isso. Na mesma hora aparece um cordeiro preso pelas pontas. Aquele cordeiro era o símbolo do Messias, era o cordeiro substituto. No lugar do filho de Abraão, Isaque, morreu um cordeiro. No lugar do joelho de cada um de nós, morreu Jesus no nosso lugar. Glória a Deus. Eu estou falando para vocês nesta noite esta mensagem de Deus, mas eu quero falar algo. Eu sinto um fogo de Deus dentro de mim nesta noite. Essa noite é uma noite diferente. Eu sinto um fogo de Deus dentro do meu espírito nesta noite. Pois o evangelho da cruz, o mesmo evangelho que o apóstolo Paulo pregou, eu estou pregando no século 21. Evangelho que pode mudar a tua casa, a tua vida, transformar lares, transformar vidas. Evangelho, poder de Deus, sabedoria de Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. A cruz, ela é dura porque ela confronta. Tem confronto com os nossos pecados. Ela expõe. Não há como um pecador chegar diante da cruz de Jesus submisso e não falar como falou o filho pródigo na parábola. Depois de estar sofrendo no fundo do poço, morrendo, ele disse o quê? Eu confronto: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e vou dizer para o meu pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim como um dos teus empregados. É o confronto. Confronto com a cruz. A cruz destrói a arrogância, a soberba e o orgulho do homem. A cruz que Paulo pregava acabava com aquela superioridade dos judeus que tinha. Olha, fui chamado por Abraão. Com aquela superioridade dos gregos. Eu tenho a inteligência, eu sou um filósofo deste mundo. A cruz detonava, derrubava tudo isso, colocava tudo no mesmo nível. A cruz nos iguala, somos iguais perante o Senhor. Aleluia. Para o ladrão da cruz, para um deles, o Cristo crucificado era um sinal de fraqueza, impotência, incapacidade, fragilidade, vexame, vergonha. Tira-nos daqui. Mas para o outro ladrão que foi alcançado pela graça, a cruz para ele era uma oportunidade de mudar de destino, mudar de vida. A cruz era a única esperança para alguém que estava morrendo pela cruz. A cruz era a esperança de estar no paraíso. Enquanto para um que morreu nos seus pecados porque tinha praticado o mal,
e continuou até a morte, para o outro foi salvação, foi vida eterna, foi mudança de vida. Mesmo na cruz, Jesus olha para ele. Primeiro ele fala para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Na cruz, Jesus disse para ele, disse para o homem que estava à sua direita, como disse para mim e para você: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. A cruz é lugar de mudança, de transformação. Por isso ela é radical. O evangelho é radical, sim, porque ela fala do pecado e mostra o pecado, mas ela mostra ao mesmo tempo o grande amor de Deus pelo homem. Ela mostra a graça salvadora, que olha para o pior dos homens e o levanta e o ergue e diz para ele: você agora é meu filho. Glórias ao nome do Senhor. Essa cruz fala de um amor nunca visto pela humanidade. Era algo inédito, era uma graça só direcionada para perdidos. Essa cruz, ela fala do perdão, ela fala de cura de corações feridos. A cruz fala de restauração, de mudança de vida. A cruz, ela nos aponta o céu. A cruz nos aponta para Nova Jerusalém. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse: agora, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Judeus pedem sinal, gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para judeus, loucura para os gregos, mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Glórias a Deus. Não há nada mais poderoso do que a pregação do Evangelho, da pregação da cruz do Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor.